Eu chamo então para o primeiro painel. E Alex, eu acho que a gente diminui um pouquinho o tempo do que estava programado para o painel. Vai ficar mais difícil, gente. Vai ficar mais difícil. Por gentileza, Odair Gazeta, o melhor do planeta. E o Kiko Takigami. Tem alguém da Panasonic aqui? Tem, né? Que já foi apresentado. E tem o japonês que mandou a Yukiko para cá. Por favor, tome o seu assento. Yukiko, depois de 20 anos no Japão, foi descoberta e conheceu Extrema pelo Google. Era mais fácil ter vindo de Osasco, quando você morava, para cá, Yukiko. Teve que ir para o Japão para vir para cá. Fernando, por gentileza. Nós temos um grande desafio. O que nós vamos fazer agora é falar de um livro de talvez 200 páginas. Era 45 minutos, talvez seja um pouco menos. Porque nós vamos falar sobre engajamento. E aí, há umas 2, 3 semanas, nós reunimos alguns colegas de RH. Enquanto esperavam para começar, fizeram uma brincadeira. Rapaz do céu, a empresa tal está dando Coca-Cola no almoço. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá no escritório e vou ter perdido uns 8 funcionários. Para quem não é da região, aqui tá assim, gente. Botou Coca-Cola no almoço, tá ou não tá, gente? Tá, né? Vocês estão sofrendo demais. Bom, Gazeta, rapidamente, por gentileza, vai ser um grande desafio, se apresente, depois passamos a palavra para Yukiko e Fernando. Fernando, por gentileza, aqui não pode ter palhaçada. Por que eu disse isso, perdão, Gazeta? Porque Fernando se dedica também a ser um cloud em hospitais. E depois, no intervalo, ele pode comentar um pouco mais para quem quiser trocar essa experiência com ele. Muito bem. Boa noite a todos novamente. Uma honra enorme. Sou o Gazeta, Master Coach especializado em desenvolvimento humano e organizacional, Headhunter, palestrante e experto em formação de times vencedores. Estou à disposição e passo a palavra para a Yukiko. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Yukiko, sou diretora de RH do Instituto Brasileiro de Líderes. Também sou sócia proprietária da YT Recursos Humanos. Tenho algumas especializações na parte de desenvolvimento humano, a felicidade interna bruta, segurança psicológica, sou coach humanizada também. E estou aqui hoje, compondo esse time maravilhoso para cooperar no desenvolvimento humano da nossa região também. Obrigada. Fernando, por gentileza. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Valdomiro, Yukiko, Alex. É uma honra estar aqui, ainda mais num evento como o Dr. Luciano falou, com uma questão humana acima de qualquer outra questão. E eu sou o Fernando, eu sou engenheiro de formação, um engenheiro que gostava mais dos problemas humanos do que dos matemáticos. Meus chefes perceberam isso antes de mim. E acabei indo para o RH, fui estudar gestão de pessoas para entender melhor as pessoas. Confesso que não entendi ainda as pessoas, ou a maioria delas, começando pelas lá de casa, os adolescentes. Fui estudar neurociência, porque já que eu não entendia as pessoas, fui tentar entender a mente, e parece que piorou, está mais confuso do que era. E aí sim eu fui estudar a arte do clown, de ser palhaço, e aí parece que tudo começou a fazer sentido. E eu estou por aqui para trocar algumas experiências com vocês. Muito obrigado. Bom, nessa distância que eu estou de vocês, eu estou me sentindo o Jô. Tem caneca aí, Alex? Não? Alex, parece que era para interagir com a banda. Se eu fizesse assim, a banda ia fazer alguma coisa.
Ok, talvez eu precise de um dos músicos. Se eu levantar a mão é porque eles estão demorando na resposta, e aí vocês dão um acorde, por gentileza. A gente está aqui porque nós temos uma grande paixão. Nós temos uma paixão pela vida, uma paixão pelas pessoas, nós temos uma paixão por ver negócios que crescem. E me parece que nas organizações, falar de paixão está relativamente difícil. Então eu pergunto para vocês, e começo com você, por favor, Fernando, a paixão pelo que se faz ainda é a mesma? As pessoas trabalham para viver ou vivem para trabalhar? Eu acho que a paixão não só ela não é a mesma, como a gente tem um desafio cada dia de comprovar a paixão. Eu acredito que eu uni um propósito à minha formação a partir do momento que eu fui buscar fora da formação uma coisa que me desse muito mais prazer. E eu estava comentando aqui com algumas pessoas que em 25 anos de vida executiva, no primeiro ano como palhaço em hospital, eu recebi mais por favor, mais obrigado e mais parabéns do que em toda a minha vida executiva. Então, independente de onde você esteja presente e dê o melhor de si. E eu acho que cada dia isso está mais difícil, sim. Legal. A paixão é algo que nós também temos que sempre alimentar, né? Então, ter o privilégio de trabalhar com o que nós amamos é algo desafiador até, né? Então, encontrar qual que é o propósito, encontrar qual que é a sua paixão e saber alimentar isso, eu acho que é o combustível mais importante que nós temos e um desafio bem árduo, né? E eu encontrei isso. Eu sou muito grata porque hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu desfruto de muitos momentos de felicidade dentro daquilo que eu exerço. Gazeta, a paixão é a mesma? Eu diria, desde os tempos que o Benito Milione e eu fizemos a folha de pagamento das pirâmides do Egito, né? A coisa veio de uma evolução, daí que vem a palavra pirâmide da hierarquia, né? Sempre teve líderes. E eu, como psicólogo organizacional, muitos anos cuidando de grandes empresas, grandes times, grandes líderes, grandes empreendedores, eu não conheço ninguém que teve sucesso que não fosse apaixonado pelo que fazia. Eu defendo a tese muito forte que nós não temos que fazer o que gosta, nós temos que aprender a gostar do que fazemos, porque a vida é dinâmica, ela é randômica, ela roda mesmo, e você sempre tem uma oportunidade nova de se apaixonar por alguma coisa. No que tange à plateia aqui presente, que são profissionais, são empreendedores, são donos de empresas, são líderes de gente, líderes de talento, de resultado, de foco, acima de tudo de lucro, né? A paixão ainda ela é o oxigênio do sucesso. E sucesso se escreve com 6 letras, P-A-I-X-A-O-T-I-U. Quem não tem paixão pelo que faz, não tem e não terá sucesso, está provado. Então o conselho fica, apaixone-se pelo que estão fazendo, ou então mude, porque se você não se apaixonar, não importa o grau de profissão, ou de job, ou de missão que você tenha, se essa paixão não te oxigenar a busca dos seus objetivos, você vai criar o sustentáculo da infelicidade, que é frustração. Então, minha mensagem é, se apaixone, todos os dias, toda hora, todo momento. Bom, algo que nessa conversa, principalmente com o Fernando, eu fiquei bastante surpreso, foi a possibilidade de medirmos engajamento. Então, existe uma série de recursos que permite olhar como está o engajamento de uma organização e, a partir desse diagnóstico, ter ações
que ampliem. Fernando, por gentileza, como é possível medir engajamento? Bom, um engenheiro no RH só podia dar nisso, né? Querer começar a medir as coisas. Mas no princípio, né, quando eu comecei na engenharia, eu dei sorte de começar junto com o sistema de qualidade aqui no Brasil. E tinha uma frase do Eduardo Deming que é: não se melhora aquilo que não se mede. E ao longo de todo esse percurso, eu fui percebendo que poucas empresas, poucos consultores conseguiam medir exatamente o que era necessário e traduzir aquilo não só em engajamento, mas em felicidade interna bruta, em segurança psicológica. Então, sim, dá para medir engajamento, existem algumas escalas sobre isso, mas eu acho que o segredo, além de tudo, é você mensurar para cada empresa uma realidade, porque é isso que a gente vive, né, no Brasil, principalmente, de tão difícil que o empresário, o investidor se arrisca, e ele precisa ter não só essa mensuração, mas o retorno sobre aquele investimento. Então, o grande segredo é medir o engajamento e medir o quanto o empresário está investindo e o quanto isso está trazendo de retorno. A gente tem, recentemente, uma primeira pesquisa concluída de uma empresa agroveterinária em São Paulo, que ela começou a medir antes da pandemia, o engajamento e a felicidade interna bruta. A gente mediu durante a pandemia e houve um decréscimo de felicidade de 5% entre o início e o meio da pandemia. E agora que, se Deus quiser, a gente está terminando a pandemia, ou pelo menos os grandes riscos dela, a gente mediu de novo. E houve um acréscimo de 0,5% do EBITDA, que é o lucro líquido da empresa antes de taxas, impostos, depreciação, mas esse EBITDA é o que se mede uma empresa, se valoriza o quanto vale uma empresa, e esse indicador de felicidade, a cada 1 ponto de felicidade que essa empresa aumentou, ela aumentou em 0,3 o EBITDA dela. Ou seja, felicidade, engajamento, não só dá para medir, como dá lucro. E o que é melhor, os clientes também estavam mais satisfeitos. Então, o cruzamento de todas essas informações, talvez seja, de todos esses dados, talvez seja a informação mais importante. Tá? E dá sim para fazer, e não é complicado. Agora, Gazeta, eu me lembro da década de 90, quando eu comecei em recrutamento e seleção, eu entrevistava algumas pessoas que estavam fazendo parte de downsizing, de reengenharia, e essas pessoas começaram a perder o vínculo de 15, 20, 30 anos com suas empresas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse contexto de fila para gerar uma vaga, para o que a gente vive hoje. Nós já falamos no especialista de Employee Experience, a experiência do cliente. Algumas empresas estão querendo gerar e medir, criar indicadores para a experiência do cliente, e já começa a se falar da experiência do empregado. Por favor. Eu concordo, a pandemia, ela implodiu uma série de conceitos. Eu estou escrevendo um texto, um tema, sobre ressignificação de valores dentro das corporações pelos seus quadros de talentos, né? Concordo plenamente. Ao lucro, hoje, se deve somar felicidade. Não tem mais como a empresa perseguir os resultados, que é o foco principal, não adianta a hipocrisia de falar que não. Todo o CNPJ aberto visa lucro. A Toyota fabrica a mesma coisa que a Rexon, que fabrica a mesma coisa que o Açaí, que fabrica a mesma coisa que a Tetra Pak e a Goodyear, fabrica lucro. Produto só é meio de lucro. Agora, não existe como construir, conquistar, objetivar lucro sem o elemento principal, que é o humano.
Isto, na Electrolux da Suécia, fizemos um trabalho e o slogan que criamos até hoje persegue o grupo todo no mundo. People makes the difference, ou seja, pessoas fazem a diferença. Pode vir a tecnologia que for, pode vir o modismo que for. Temos aí o exemplo da Google, que ensinou o mundo que o funcionário pode deitar na empresa, ter lazer a hora que quiser, e essa semana desmanchou tudo isso, né? Por quê? O elemento humano, ele quer ser reconhecido. Você falou muito bem de engajamento. O engajamento vem através do sentimento de pertencimento da pessoa a um projeto. E se líderes conseguirem, ao invés de liderar pelo comando, como é o slogan do próprio IB Líder em latim, né, e sim liderar pela cabeça, pelo exemplo, né, que é o que der, você forma times vencedores que, além de engajado, além de apaixonado, vão ser os mestres em 2 pilares para os quais funcionários são contratados: promover solução e gerar valor. Não existe outra coisa na relação capital-empregado. O empreendedor tem uma tonelada de boleto para pagar dia 30, mas, por outro lado, o funcionário, o profissional, o talento, ele tem que promover a solução e gerar valor para que isso forme uma simbiose positiva, que é a relação capital-trabalho. E o Kiko, para fechar essa segunda rodada, eu antecipei um pouco da sua história, não sei se eu estava autorizado, mas ela é pública, né? Lógico. Ok, essa parte pelo menos. Depois de você ter passado quase 10 anos na Panasonic, por que você decidiu se dedicar a ações que envolvem engajamento para as empresas? Legal. Como o Valdomiro antecipou, né, eu tenho uma trajetória de 18 anos no Japão. Lá eu trabalhei na parte um pouco voltada ao desenvolvimento humano. E o engajamento no Japão é algo já cultural. É constituído desde pequeno, né? As crianças fazem a limpeza da escola. Elas são engajadas através do propósito, do objetivo, de manter o bem-estar da escola através delas mesmas. Então, isso tudo já vem muito da cultura estabelecida no país. Quando eu vim para o Brasil, eu me deparei numa situação bem diferente, porque eu praticamente cresci no Japão. E eu estou há 10 anos no Brasil. Então, muita coisa eu estou aprendendo ainda como que funciona. E o engajamento é algo que foi bem diferente, porque no Brasil as pessoas elas não conseguem, muitas das vezes, se alinhar ao propósito. Mas não é porque a organização não tem um propósito, mas porque esse propósito não é bem comunicado. E um dado dia caiu uma ficha muito significativa através do curso que eu participei junto com o Fernando, que fala sobre a felicidade interna bruta, que é algo que eu nunca havia parado para pensar, sobre ser feliz onde nós trabalhamos, através daquilo que nós fazemos, né? Isso é uma ferramenta espetacular para gerar o engajamento. Quando nós nos sentimos parte daquele propósito, quando nós conseguimos experimentar a felicidade dentro do nosso ambiente de trabalho, nós nos engajamos de uma forma totalmente diferente. Então, esse foi o meu start para começar a focar nesse tema. Ok. Não está no script, eu vou ousar fazer algo. E o que eu vou fazer sempre abre um risco, porque quando a gente abre para alguma pergunta, tem gente que, ao invés de fazer pergunta, defende uma causa, faz um comercial e depois faz a pergunta. E a pergunta, muitas vezes, é óbvia, mas eu não posso perder a oportunidade de ter tantas pessoas que possam querer perguntar algo para os nossos convidados,
para falar de uma dor, para falar de uma decisão, para dar um exemplo. Eu gostaria de saber, por favor, mais luz na plateia. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de aproveitar essa oportunidade e esclarecer alguma dúvida ou colocar alguma questão. Eu daqui, com a luz que está no meu rosto, eu não enxergo a plateia, não sei se teve alguma manifestação. Batam palma, por favor. Lá no fundinho. Lá no fundo, ok. Eu mesmo vou. É aqui, né? Perfeito. Qual o seu nome? Thaís. Quantos anos você tem? O que você vai cantar para nós? Qual é a sua pergunta, por favor? Eu gostaria de perguntar se vocês acham que é mais fácil construir engajamento em grandes equipes ou em pequenas equipes. Porque eu tenho uma pequena equipe e eu vejo que parece que as ferramentas para isso são voltadas para grandes processos, sabe? Para você ter coordenadores e ir criando essa pirâmide de hierarquia, sabe? Aí, quando você não tem isso, como que você constrói? Vocês acham que é mais fácil? Bom, acho que eu posso começar. Deixa eu primeiro agradecer a Thaís. Ah, é verdade. Foi show essa pergunta, hein? Valeu, boa, Thaís. Muito bom. Thaís, eu acho que o grande ou pequeno, ele não está na equipe, mas ele está no líder, né? Grandes líderes conseguem engajamento, pequenos chefes não. Tem um amigo meu que diz que chefe é igual nuvem. Quando some, o dia fica lindo. Então, é um pouco por aí, né? Então, o engajamento ele está muito mais voltado ao que o líder consegue extrair da pessoa do que o quanto a empresa consegue até investir. Tanto que de pequenas ações de líder, e a gente estuda isso em neurociência, que o maior desengajador é o medo. A emoção, medo, é a que mais desengaja. E o que mais engaja, se você é líder, o que mais engaja é a coragem. Então, se você aprecia alguém e você fala, poxa, aquela pessoa, ela encoraja a equipe dela por causa disso, disso, se você como líder fizer aquilo que você vê naquele líder como encorajador, você estará engajando sua equipe. Perfeito. Thaís, você se sente à vontade o suficiente para dizer que empresa você trabalha? Pois não? Ok, perfeito, obrigado. A pergunta é maravilhosa, mas o nosso amigo Fernando, ele foi bem no fundo, no coração da resposta, que é o espelhamento da liderança, certo? O líder, obviamente, ele é o exemplo do liderado. O liderado, ele se espelha no líder. O engajamento vem através do sentimento de pertença que o líder tem que promover. A maioria das empresas, lamentavelmente, não tem o canal de escuta para que o liderado se sinta pertencente a um projeto. Ainda eu me deparo, e em grandes organizações também, com o manda quem pode, obedece quem tem juízo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, essas bobagens todas que inibe a ação criativa ou inovativa de qualquer liderado para ele se sentir engajado àquele projeto em termos de contribuição. Uma equipe é uma usina de ideias. Uma equipe é o que faz a diferença dentro de uma organização. O líder só é o mentor. E a mentoria que ele faz, ajudando a construir, pavimentando a trajetória do objetivo que é ele ter uma equipe, a equipe ter um líder, que é a felicidade, é o resultado positivo, esse é o grande segredo da relação. Escute, deixa falar. De cada 10 frases, provavelmente você vai ouvir 6 bobagens, mas vai ter uma ou duas que ele vai contribuir sobremaneira para se sentir engajado e, principalmente nesse engajamento, contagiar positivamente os demais. A maioria das empresas erram até na contratação, porque contrata o profissional e põe para o trabalho. É igualzinho um presidiário novo chegar num presídio, uma gangue o adota. Aqui você vai fazer do jeito que a gente quer e não vem com nada novo.
E se a empresa fizer um programa de integração, interação, dizer quanto essa pessoa é importante naquele projeto, ninguém o vai contagiar negativamente. Isto é o cerne do engajamento através da liderança proativa, positiva e magnética. E o Kiko, me permita aproveitar parte do que o Gazeta nos traz. O Gazeta falou, abrindo espaço, de 10 frases, 6 inicialmente serão bobagens. A tendência, e isso acontece de uma forma natural. Primeiro, porque foi dado um espaço, e tem muita coisa engasgada, então é natural que saiam coisas que não se vinculam aos resultados da empresa. Represados. E isso me faz lembrar, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, e um infeliz doou para o meu pai 18 periquitos. Nós somos 5 irmãos, exato. Imagina o desespero da minha mãe trabalhava em 2 lugares, e aí nós somos 5 irmãos, nós ficávamos sozinhos, e um dos infelizes falou, vamos soltar os periquitos? Vamos, aonde? Na sala. E aí o que a gente aprendeu? No começo, os periquitos iam direto na parede, iam direto na janela, e batiam e caíam. Com o tempo, os periquitos começaram a aprender a distância. E aí eles iam até a estante, paravam na cortina, ou seja, até esse pequeno animalzinho aprendeu o quanto ele podia voar. Então o mesmo vai acontecer na sua empresa ao dar espaço. As primeiras frases vão ser um desafio, vai te desestimular a continuar ouvindo. Mas lembra dos periquitos, lembra do periquito do Valdomiro, e aí vai ficar mais fácil. Um belo exemplo. Legal. Thaís, né? Isso. Uma ferramenta que eu gosto muito e eu me aprofundei um pouco, é o que eu já mencionei aqui, que é a parte de segurança psicológica. Isso nós conseguimos construir independentemente do tamanho da nossa equipe. E o que é segurança psicológica? É você construir um ambiente a qual os seus colaboradores, os seus liderados, consigam se expressar sem o medo. Sem medo de retaliação, sem medo de as pessoas darem risada, falando que é bobagem o que ele está fazendo, e também que ele consiga ousar com a coragem. Então, ter um ambiente psicologicamente seguro, a qual as pessoas consigam dar ideias, ou até mesmo discordar do que o líder está falando, é fundamental, tanto para o engajamento, quanto também para aumentar o nível de criatividade das pessoas. Se ela não consegue se sentir segura, dificilmente ela vai dar uma ideia. E, às vezes, né, nós encontramos gestores que colocam todo mundo no paredão e fala, tá, o que você vai fazer para ajudar a resolver esse problema? As pessoas dificilmente vão conseguir ser criativas ou ter coragem de expressar aquilo que elas estão pensando. Então, grande parte do sucesso para o engajamento está, sim, no líder, né? E por isso que nós já comentamos aqui hoje, muitas das vezes o líder se sente sozinho. E é onde, né, nós precisamos buscar esse desenvolvimento, porque existem muitas ferramentas, muitas técnicas que a gente consegue, né, nos aprimorar e exercer melhor a nossa função também. Obrigado, Yukiko. Olha que discussão bonita que você provocou, Thaís. Muito obrigado. Eu sei, produção, eu estou lendo aqui no papel e eu não chamei o Adriano para cá. Eu cometi essa deselegância. Então, Adriano, por gentileza, para que você faça parte, nós precisamos ouvir algo sobre Extrema. Está difícil o engajamento e vai piorar, porque ainda vai vir muita empresa para cá. Então, por gentileza, e quebrem o meu galho, limpem a minha barra, aplaudam o Adriano. Ótimo. Ele fez de propósito, Adriano. Mas não era para falar.
Verdade, Gazeta. Que bom ver vocês, viu? A gente precisa de um encontro desse pelo menos uma vez a cada 2 meses. Eu concordo. Perfeito. Eu vou adorar. Missão dada. Missão cumprida. Alex? Beleza. Alex, encontro a cada 2 meses. Perfeito. Perfeito, obrigado, Rê. Eu estou vendo ali, o cara está com o vídeo, ele está gravando, está postando ali. E não se ligou ainda que o papo é com ele. Oi? Vamos lá, irmão. Isso aqui é uma prova viva do engajamento ao evento. A nuvem aqui já vai passar, viu? Vamos lá, velho. Estamos loucos pelo seu desempenho daqui a pouquinho. Adriano, por gentileza. Vai ficar difícil. A gente tem já previsto a chegada para novas empresas para a Extrema, pelo menos até 2025. Extrema, nos últimos 20 anos, é a maior empregadora do sul de Minas e da região Bragantina. E hoje eu escuto, aliás, não é de hoje, há uns 15 anos eu já escuto alguns profissionais dizendo assim: não tem mais gente, não dá mais para contratar. Tem 2 questões aí que a gente tem que avaliar com muito cuidado. A primeira é o nosso pré-conceito. Quando a Santer, em Bragança Paulista, tem metade dos seus funcionários vindo de Pinhalzinho, a gente não estranha, porque é uma cidade pequena fornecendo mão de obra para uma cidade grande. Mas quando metade de Bragança tem que procurar emprego em Extrema, aí a gente estranha, porque é uma cidade grande sendo contratada numa cidade pequena. Isso é um pré-conceito. Durante gerações, as pessoas saíam de Extrema para trabalhar em Bragança Paulista, Atibaia e assim por diante. E a gente considerava isso normal. Hoje, é uma pequena cidade, sim, contratando das maiores cidades. Extrema hoje contrata em mais de 19 cidades da região. Se nós temos hoje 50 mil habitantes, nós temos 60 mil carteiras assinadas. Isso é um fenômeno. E foi isso justamente que fez a mudança da cidade. Ponto 2. A cidade não existe para nos servir. Ela existe para nos desafiar. Nunca vai ser mais fácil. Como dizem os militares americanos, o último dia fácil foi ontem. Então, é preciso, sim, que se renove a mentalidade dos profissionais de RH na cidade. Há uma questão muito séria, e eu vou me permitir ser muito honesto com todos vocês. Por que é que as empresas vêm para a Extrema? Para pagar menos impostos. Ponto. Quando um e-commerce sai de São Paulo, ele deixa de pagar 18% de ICM e vem pagar 1% em Minas. Isso significa o quê? Que ele não precisa sangrar o trabalhador. Ele tem condições de pagar um salário digno, ele tem condições de dar um bom pacote de benefícios. No começo desse ano, eu recebi uma grande empresa que está aqui na cidade, uma das marcas mais valiosas do país que está aqui na cidade, e me disse o seguinte: nós vamos encerrar a operação. Não dá desse jeito, não dá para continuar assim, eu não gosto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A hora que ele terminou, eu disse: tá, e você continua pagando aquele vale alimentação ridículo que você paga? Aí ele ficou amarelo. Eu: vamos fazer o seguinte, você passa o mês com esse vale alimentação, depois você vem conversar comigo. Tudo bem? Continua a operação na cidade. As empresas ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro com a redução tributária. Uma distribuidora de cerveja deixa de pagar 27,5% de ICMS em São Paulo para pagar 1% em Minas. Precisa sangrar o trabalhador? Não. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa, sim, rever a nossa maneira de lidar com a comunidade. Segundo ponto, nós estamos numa cidade pequena. É uma cidade do interior de Minas. A relação, ela vem acima do dinheiro. E quando eu digo isso para vocês, eu digo porque eu analiso os indicadores. Eu analiso mensalmente os indicadores de Atibaia a Pouso Alegre, já faço isso há mais de 16 anos e continuo analisando esses indicadores. Aqui em Extrema nós temos turnovers muito baixos entre as menores pagadoras e turnovers muito altos entre as maiores pagadoras. Então não é só dinheiro. E eu vou dizer 3 empresas que eu sugiro que vocês façam o benchmark. Uma delas é a nossa patrocinadora, a Delo. Delo, Fast Color, a Sigma Aços. Por que ninguém se demite dessas empresas? São empresas familiares,
de porte médio, a Sigma é uma empresa de aço, é um serviço pesado. Por que as pessoas gostam de trabalhar lá? Uma brincadeira fácil que eu vou fazer com vocês. A maioria de vocês deve ter uma população nordestina grande entre os colaboradores. Levanta a mão para mim qual empresa tem pelo menos 2 vezes por semana no cardápio do refeitório um prato nordestino. O custo é o mesmo. Isso é empatia. Eu quero destacar que só uma pessoa levantou a mão. Pois é. Eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste. Então, tem lenço aqui, primeiro. Gente, nós precisamos entender isso. Todas as vezes que eu disser que a culpa é da cidade, eu estou terceirizando a minha incompetência. Quando eu disse que Extrema seria a primeira economia do sul de Minas, eu fui motivo de chacota. Muita gente deu risada. Muita gente não acreditava nisso. Eu cansei de ir em convenções, em reuniões, fora de Extrema, e todo mundo tirava sarro. Hoje, Extrema é a maior economia do sul de Minas. É a quinta economia de Minas Gerais. Então, se comportem como os RHs da 5ª maior economia do Estado. Sejam bons. Muito bom. Imagina se ele tivesse desde o começo, hein? Desculpa, Adriano. Lembrando que teremos buchada de bode no cardápio daqui a pouco. Vão trazer os colaboradores. Muito bom. Nessa última rodada, porque o tempo urge e temos mais 2 painéis. E a Sapucaí é grande? Exato. O Adriano já deu uma dica, mas eu abro espaço para que outras dicas de ações, de medidas que fortalecem o engajamento possam ser dadas para que os nossos convidados tenham um repertório de ideias que possam estar no ar a partir de amanhã. Fiquem à vontade. Gazeta. Posso começar? E o Kiko pode referendar o que eu vou dizer? Ela ficou vários anos lá e eu fiquei 2 para trazer a Toyota para o Brasil produzir o Corolla. Compramos em Dayatuba, agora tem Sorocaba e vamos abrir mais uma fábrica, minha cliente até hoje. E lá eu aprendi que uma das ferramentas que traz o engajamento era um mini meeting, uma mini reunião diária chamada Konda Ankai, que ela pode traduzir o que significa. Eu não vou traduzir da maneira que, seria literária, porque você já me contou o que é. Então, é reunião para lavar roupa suja. Exatamente. Só que lá a reunião dura pouco tempo, é uma cultura onde o líder se reúne com a tua equipe e ouve o que ele tem a dizer. Ontem o senhor gritou, faltou a comida nordestina no cardápio, faltou pneu no Crescida e não pode mais acontecer. Imediatamente já é resolvido o problema com as ações de promoção da solução. Esse problema nunca mais vai se repetir. Como é que o profissional se sente? Gestor da maior montadora do planeta Terra, que é a Toyota Motor Corporation. Porque ele participa, ele é ouvido. Se ele falar que tem que pintar a parede de preto, todo mundo vai discutir o porquê que ele está propondo aquilo. E ele tem. Eu participei de uma muito bacana quando propuseram por som ambiente na fábrica Toyota de Tahara, que é o Lexus. E aí eu, com a minha brasilidade indignada, falei, mas não é muito luxo? E o funcionário falou, não, doutor, é que quanto mais a gente conseguir escutar a música clássica, menos ruído a fábrica estará fazendo. Isso é medicina ocupacional. Ele me deu uma voadora que eu cantei Ninguém Me Ama em Braille, para vocês terem uma ideia. Então, esse é uma pequena ferramenta. Você interage com um profissional, ele pode levantar a mão e falar, eu não concordo, eu posso sugerir? Tudo bem, sugira, nós vamos estudar. Esse Konda Ankai é o exemplo da Toyota, que é a maior
empresa que trouxe o Lean Manufacturing, que é o Toyota Production System, o Kaizen, que é melhoria contínua, o Just in Time, o método Kanban. Essas modernas práticas há muitos anos já são feitas. Mas se não tiver o engajamento através do compartilhamento, esquece. Perfeito, obrigado. E o Kiko? Legal, acho que temos várias, né, dicas, ferramentas que nós poderíamos abrir aqui, mas aproveitando a deixa do Adriano, falando de RH, né, sendo RH também, eu acho que nossa cidade, nossos profissionais, chegou o momento de começar a pensar fora da caixa, né? Fazer o feijão com arroz não cabe mais. A cidade ela está crescendo, a cidade ela está evoluindo, né? E tentar manter uma base salarial igual a todos os nossos demais concorrentes, muitas das vezes não se aplica mais. Então, o que nós precisamos olhar? Olhar com mais empatia e compaixão. Essas duas ferramentas, elas são fundamentais para o sucesso também. Então, se você vai contratar um novo colaborador, não olhe só para o currículo dele e fale assim, ele está apto para essa vaga. Mas tente entender o perfil comportamental que ele apresenta e também qual que é o perfil comportamental que você está buscando para a sua empresa, alinhado à cultura da sua empresa. Isso é algo de suma importância até para a rotatividade. Às vezes você está olhando só para o volume, só para a quantidade de vagas que você precisa preencher, e você não consegue construir a cultura organizacional da sua empresa. Isso é algo fundamental para que você consiga ter engajamento dos seus colaboradores e também um ambiente saudável. O bem-estar dentro das empresas hoje é fundamental. Os nossos indicadores de doenças emocionais já têm gritado. Então, a gente precisa observar um pouquinho mais isso também. Miro, só para colaborar, enriquecer o argumento. Mas é para dar dica para eles? É para dar dica então, para eles. Desculpa aí atrapalhar, mas acho que o momento é pertinente. Fala-se muito de clima, da emoção, da paixão, do sentimento, do engajamento, mas nós temos que falar de uma coisa chamada ganhos. Mais do que nunca, ganhos hoje tem que ser mútuo. A empresa ganha, o profissional também ganha. O tapinha nas costas, cesta básica, isso tudo já era, certo? Hoje, relação ganha-ganha, não um ganha, outro perde. Ao mesmo tempo que nós temos uma prática falimentar na relação que se chama salário. É o sal diário, que antigamente o salário era a cocaína da época, que viciava todo mundo, e quem tinha o sal comprava o outro e não participava do escambo, que era a troca do trabalho. Então, eu te dou o sal, você limpa meu quintal. Mas antes eu tinha que limpar teu telhado. O salário hoje é a algema do talento. Por que ele é a algema do talento? Porque as empresas balizam o que pagam pelo que o mercado paga através de uma pesquisa. Se fulano paga 1.000 para um operador, eu também tenho que me basear em 1.000, senão eu não contrato. E isso está quebrando na Europa e nos Estados Unidos. Até o Jack Welch, na General Electric, ele conseguiu reduzir o salário dele para $1, que é proibido também, como no Brasil, só que entrou a meritocracia. Aí o Kiko ganha 1.000, mas ela merece ganhar 3.000 pelo talento dela. Eu também ganho 1.000, mas a minha competência é para 750. Os dois estão ganhando errado. O apelo que eu faço é que a meritocracia é a maior arma do engajamento, porque aí o Kiko vai, com o desempenho dela, ganhar 3.000, e eu vou ter que me esforçar para ganhar 1.000. Não significa que eu estou fora do processo, significa que a forma com que a gente prende profissionais é através de dinheiro. Quando muito um bônus ou um cartel de benefícios melhorado, a Coca-Cola, que atrai a pessoa. Está errado. Nós temos que remunerar o talento.
Nós temos que contratar talento e não preencher vaga, que é para não ter turnover. Essa é a minha definição da relação de ganhos hoje. Ok. Fernando, por gentileza, e aproveito para agradecer sua disponibilidade, seu interesse, sua contribuição de estar conosco nesse painel. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança. Não é fácil convidar um palhaço para vir falar na frente de todo mundo, né? Vocês foram muito corajosos. E eu já emendo, se uma vez uma pessoa me perguntou, falou, nós somos uma das maiores empresas do nosso segmento, a gente faz pesquisa de cargo e salário, só contando que salário ele é o 5º fator de descontentamento. Ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Agora, quando não existe meritocracia, o que existe é um sentimento de injustiça. Fulano produz menos, se esforça menos e ganha a mesma coisa. Então, não é pelo salário, mas é pelo reconhecimento, inclusive salarial. Mas essa pessoa me perguntou, o que eu deveria medir, já que você é um expert em mensuração? E eu falei, eu acho que você devia medir sorriso na sua empresa. E ele achou, eu falei assim, não dá para medir isso. Eu falei, dá. Dá e eu consigo fazer. E aí eu trouxe um exemplo, que quando um ano mais ou menos que eu estava como palhaço em hospital, eu entrei num quarto e eu falei, o dia que vocês estiverem achando que vocês têm algum problema na empresa, visitem uma oncologia infantil. E aí a gente começa a compensar, ou pelo menos redefinir o que é problema. E uma vez eu entrei num quarto de uma jovenzinha, quando a gente faz essa análise, a gente sabe os quartos onde a gente pode entrar, e você tem o nome e a idade da criança, é a única informação que você tem. E eu entrei naquele quarto, tinha fulana, 6 anos. E eu cheguei, você abre a porta devagarinho, porque não dá para entrar um cara desse vestido de palhaço rápido, você mata até o acompanhante do coração. Então você vai lá, bate, fala, já passou um besterologista, um bobologista aqui, e você vai entrando. E tinha uma senhora sentada num sofá, deitada assim, meio dormindo, uma menininha sentada na cama, em silêncio, e o pai no celular na janela, conversando e tal, e eu e a minha parceira entramos. E quando a gente viu aquele silêncio, tinha como se fosse um sugador que fazia um barulhinho, fazia... Isso, para um palhaço, já é um belo de um argumento. E a gente fez ali um concurso de pum naquele quarto. Quem ganhou foi a avó, que estava dormindo, né? Claro. Fizemos uma faixa para ela e tal. E quando a gente estava saindo, a menina gargalhou e tal. Quando a gente estava saindo, o pai não saiu do celular. E quando a gente estava saindo do quarto, a gente ficou uns 10 minutos naquele quarto, o pai corre atrás da gente e fala, palhaço, volta aqui. Eu falei, pronto. Errou, né? Estragamos a reunião do homem, sei lá, né? Vamos tomar... E aí ele falou assim, quanto eu te devo? E por sorte a gente anda com uma cédula de dinheiro desse tamanho, porque a gente diz que a gente ganha um dinheirão naquele hospital, né? Então, aí eu falei, nada, será que eu ganho um dinheirão aqui? Ele falou, não, é sério. A minha filha sofreu uma cirurgia, ela estava com uma cirurgia na cabeça, e ele falou, e a gente estava preocupado que a gente não tinha visto ela sorrir. Faz 6 dias que ela estava aqui em recuperação, e a gente estava com essa preocupação. E vocês foram os primeiros que arrancaram o sorriso dela. E isso, para mim, não tem preço. Então, dentro da empresa de vocês, se vocês puderem medir alguma coisa, meçam sorriso. Porque divertido é o contrário de chato e não é o contrário de sério. E ninguém precisa fazer o que gosta sem se divertir. Então, meçam sorrisos. Muito bom. Perfeito. Adriano, por gentileza, você tem direito a mais 3 dicas para compensar meu erro. Eu vou dar só 2 dicas. Uma dica faz parte do dia a dia dos recrutadores. Por que as pessoas em Extrema mentem o seu endereço? Porque quem define a empregabilidade na cidade é a rota dos fretados. Se o cidadão morar no Mantiqueira, nos Tenentes ou na Roseira, ele tem 100% de empregabilidade. Se ele morar num bairro onde não passa o fretado, ele vai ter que mentir o endereço para conseguir um emprego. É o fim da picada isso, né? Tem que dar o endereço de um amigo, de um parente, de um sei lá quem, para garantir um emprego. Qual é a função do fretado? Qual é o negócio do fretado? Vender KM.
Então, é muito mais lucrativo buscar um trabalhador em Mariporã, em Bragança, em Camanducaia, do que ir aqui até os Forjos, o Salto, o Godói, o Juncal. Então, lá as pessoas ficam desempregadas. E aí as pessoas chegam para vocês e dizem, não, a cidade não tem mais mão de obra, tendo gente desempregada. Pensem nisso. Todos os recrutadores já passaram por essa experiência. Do trabalhador ter que mentir o endereço para garantir o emprego. É o fim da picada. Então, quem está guiando vocês são os seus fornecedores. Assumam essa rédea. A segunda dica, 80% das demissões que vocês receberem estarão ligadas a 20% dos líderes. Regra de Pareto básica. Qual é o problema? Liderança. E para isso tem um Instituto Brasileiro de Líderes. Vamos lá. Vamos, perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Bom, a partir do que eu ouvi, eu gosto, assim como nosso querido Craide, eu gosto de conectar pessoas, e o Daniel do BNI tem visto isso. Doutor Luciano, me parece que nós temos algo a conversar com esse palhaço que está aqui. Me parece que tem uma tecnologia tem que pode estar à disposição. A mão, Miro. Perfeito, eu vi sim. E uma segunda parceria, Expert. Acho que podemos mapear aonde estão os profissionais que estão à margem ou do transporte ou do emprego, para que a gente apresente soluções. Essa é uma solução bastante inteligente. Teve alguém que levantou a mão aqui. Nascida aqui no IB Líder. Exato. Pois não, qual o seu nome? E quantos anos você tem, Diego? Perfeito. Eu já sei que você não vai cantar nada. Boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta diz respeito a como gerar engajamento em colaboradores que ocupam funções de uma alta rotatividade. Como consultor jurídico de uma distribuidora de frios, eu percebo a dificuldade de reter mão de obra de quem trabalha, por exemplo, na expedição de peixe congelado. Nós estamos falando da importância da paixão pelo que se faz. Como engajar um colaborador que não sente essa paixão e que, muito pelo contrário, está sentindo avesso até o cheiro do peixe que ele embala. E nós precisamos muito desse colaborador. Eu tenho um exemplo vivo. Eu tinha um cachorro assassino na minha casa. E eu mandei ele embora porque ele só mordeu minha sogra. Quer dizer, não fez o serviço completo, foi demitido. Brincadeiras à parte. E esse cachorro derrubou uma lata de tinta num piso novo da minha garagem, zerinho. Ele deu uma bundada no latão, como eu não podia com ele, tentei dar um coaching para ele, mas ele rosnou. Aí eu fui pegar um pano e limpar a tinta. Nisso, passou o caminhão de lixo dos garis que recolhe o lixo da minha rua. Como eu trato muito bem eles, eu pego carona no caminhão de vez em quando, que eles me deixam 4 quarteirões lá em cima, e eu desço correndo com os cachorros me acompanhando. Era, né? Porque agora eu não faço mais isso. E eu perguntei para os 2 garis que estavam comigo no balaústre do caminhão: você gosta desse serviço? Ele falou: quando o caminhão parar, eu te explico. Ele tem aquelas barrigas de tanquinho, né? Eu invejo aqueles caras, né? Escora, aquele cheiro, né? Aí ele falou: claro que nós temos, que eu gosto, eu tenho a maior paixão pelo que eu faço. Eu falei: mas me explica, me convence. Ele falou: nós somos conscientes da importância que nós temos. Já pensou se não tivesse quem recolhesse seu lixo, doutor? O que seria da sua casa? Imediatamente, como profissional de formação de times e de talentos, eu remeti à condição que a empresa o trata que nem uma coisa mais importante do mundo. Ele é um gari que tem uma importância. Esse exemplo também tive de um coveiro, que eu fui no enterro do defunto que não era meu, era de um cliente, e aí eu fiquei conversando com o coveiro.
Aí eu falei, você gosta desse trabalho? Ele falou, preste atenção que assim que o padre terminar de encomendar o morto, eu serei o protagonista do evento. Ele foi solene. Eu falei, mas onde que eu estou? Eu esperando. Aí o padre fez aquele saravá todo. Aí ele olhou para mim e falou, note, pode prestar, todo mundo olhou para ele. Aí ele falou, família, pode deixar, pode ir embora, não precisa assistir esse momento, que eu farei o sepultamento como se fosse meu ente querido. Fez todo mundo chorar, abraçaram ele, ganhou R$500 de gorjeta ainda. Eu falei, pô, vamos rachar. Ele falou, não, isso aqui é meu, né? O que me remeteu para responder a tua pergunta? Que trabalho é feito a esse trabalhador de mostrar a importância dele no processo? O que ele ganha se ele fizer algo outstanding, não o standard, o padrão? Qual que é a metodologia do reconhecimento, como a minha amiga e o Kika muito bem discorreu e o Fernando corroborou? Como é que a gente faz com cargos que é de difícil lida? Quem trabalha no IML, corta corpo o dia inteiro, ele gosta do que faz? Quando o ginecologista vê aquilo todo dia à noite, como é que é a vida dele? Eu fico me perguntando até hoje, né? Então, é isto que eu estou tentando passar para o nosso amigo, é que esse trabalho da aproximação, esse trabalho de tê-lo como importante e não como anexo ao processo, faz toda a diferença. Tente. E, doutor, me parece que a formação do Diego é advogado? Como? Perfeito. O desafio para nós, consultores, é quando o problema está no advogado. Agora, o desafio para o advogado é ter que chamar um psicólogo para tratar. Mas podemos tomar um café e olhar para esse contexto. Eu acho que já ficou claro que existe espaço, existe alternativa, a gente pode ajudar a pensar fora da caixa. Eu preciso encerrar. Vocês não têm noção de, depois do nervoso, como eu me diverti aqui. Eu também. Nós também. Eu não tenho dúvida, foi um primeiro passo que está sendo muito bem dado. Meu muito obrigado. Eu preciso chamar o painel 2 e vamos trabalhar, gente? Bora lá. Obrigado. Vamos engajar.